Olá, que bom receber você aqui para mais uma reunião na minha sala, desta vez para saber dos prognósticos que eu tenho para a prova de redação do Enem. Observe que eu falei em prognósticos. O prognóstico é alguma coisa baseada em estudos e tendências. A gente observa o que vem acontecendo no Enem, tira daí umas conclusões e sugere para vocês temas que podem ser mais possíveis ou passíveis de acontecer na prova deste ano. Em primeiro lugar, eu gostaria que você conhecesse um conceito importantíssimo para a redação do Enem, que é o conceito de transversalidade. Eu já vou explicar para você com muito detalhe o que isso significa, mas não existe nenhum tema no Enem, em toda a história da redação, que tenha pedido um tema que seja só sobre um assunto em particular. A transversalidade se refere à mistura de conteúdos do que a gente chama de eixos temáticos. Ou seja, você tem vários grupos ou vários campos de conhecimento, que são os eixos temáticos, que se agregam para montar, por exemplo, uma belíssima redação sobre um tema qualquer no Enem. Então, é a ideia de você atravessar e conectar diferentes áreas do conhecimento, conhecidas aí por eixos temáticos. Lembrando-se sempre que na redação do Enem todos os temas são transversais, ou seja, não há nenhum tema que cuide, por exemplo, só de saúde, não há nenhum tema que cuide só de questões sociais. Falando agora daquilo que orienta a escolha de temas, está escrito lá na cartilha do participante do Enem que você tem 4 diretrizes abrangentes para escolher esses temas. Ou seja, a banca tem uma diretriz ou uma orientação social, científica, política e cultural. E isso vai se abrir nos eixos temáticos. Por quê? Porque nenhum desses temas só trata de um assunto único. Então você tem, por exemplo, as questões sociais, no geral, cultura e diversidade cultural, economia e desenvolvimento sustentável, educação transformadora, trabalho, cidadania, participação social, cívica e política, ciência, tecnologia e inovação e o papel da política e do governo. Ora, em vermelho eu coloquei para você aí o que é que predomina, ou seja, normalmente o tema do Enem mexe com questões sociais, algo da participação das pessoas e o papel da política e do governo a respeito desse determinado tema. Observe que não é porque há uma predominância que os outros estejam fora. Agora, se você pede um tema sobre uma questão social, fatalmente você vai acabar caindo em outro eixo temático que não apenas esse aí que fala de social. E provavelmente aqui você já esteja lembrando de uma coisa importantíssima que é o repertório sociocultural. Quer dizer, todo o conhecimento que você tem desde começo da sua formação, sabe? Se você não tem esse repertório muito bem estabelecido, né, com conhecimentos, habilidades, atitudes, etc., fica difícil você dominar todos os eixos temáticos. Mas se você é uma pessoa que tem estudado com relativa regularidade, a maioria dessas coisas não é estranha para você. Para mostrar como isso funciona na prática, né, do que se está falando quando se fala em transversalidade, eu vou mostrar para você como isso funcionou. O tema é Desafios para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais do Brasil. Ora, é um tema de caráter basicamente social, mas veja, você tem aí diversos elementos envolvidos. Por exemplo, o eixo temático do papel da política e do governo, a aprovação de medidas políticas de reconhecimento e valorização de etnias, fiscalização a respeito dos direitos dessas etnias, os indígenas e quilombolas em especial, aceitação e legalização dos representantes dessas etnias nas decisões governamentais que as afetem, advocacia política, demarcação e proteção dos territórios, ofertar acesso a serviços básicos, saneamento, etc., criação de equipes que estudem essas etnias e compreendam suas necessidades, proteção aos membros dessas comunidades, ou seja, esse é o papel do governo. Do lado da cultura e da diversidade cultural, o que você poderia falar sobre a preservação da língua, cultura e das tradições, a necessidade disso e do respeito às práticas e valores das comunidades. Embora o tema seja de caráter social, você também tem aí o eixo temático da economia e do desenvolvimento sustentável.
afetando diretamente esse desafio para a valorização de comunidades e povos tradicionais. O manejo sustentável dos recursos, o combate à exploração predatória, desmatamentos, etc., a educação ambiental, conscientização, agroecologia, não é? Que é você saber cultivar as coisas sem prejudicar a natureza, acesso a mercados para a comercialização de produtos tradicionais e outras. Também poderiam ser explorados os eixos da cidadania, participação social, cívica e política e as questões sociais propriamente ditas, né? Saúde, educação, participação social, segurança, respeito às crenças, integração à sociedade como qualquer cidadão. E na parte da cidadania, a questão do engajamento, né? Em organizações da sociedade civil, negociação com o governo para a defesa de direitos, formulação de políticas, canais de comunicação, engajamento político e outras coisas. Você tem aí em apenas um tema 5 eixos temáticos, e é o que acontece com todas as formas de temas que são pedidas aí na redação do Enem, não necessariamente com 5 ou 6 eixos temáticos, mas no mínimo 3. Vamos então agora para a parte mais esperada deste vídeo, que são os prognósticos. Eu gostaria de começar este assunto dos prognósticos lembrando a você de uma tendência que o Enem vem adotando e já em alguns exames, alguns anos em que esses temas foram solicitados. Em geral, são temas ligados à questão social, à questão do reconhecimento de direitos, etc. E ele vem tratando há 2 anos, mais ou menos, ou 3, dessa questão da invisibilidade. Pode até ser que a gente tenha neste ano também mais alguma coisa ligada a algum grupo que é chamado de invisível socialmente. Vamos entender o que é isso aí. Convém lembrar que quando se fala em invisibilidade nas provas do Enem, nós estamos falando de invisibilidade social. É que existem outras invisibilidades, a questão da invisibilidade artística, literária, etc. Mas veja, aqui no caso é a social. É um tema que se liga ao nós e aos outros. E a invisibilidade é uma preocupação com uma sociedade mais voltada para a igualdade e a solidariedade. Esse não ser visto significa não ser reconhecido como pessoa cidadã, detentora de direitos e obrigações e também importante para a sociedade. Aí você tem as minorias, os grupos estigmatizados, não é? A desigualdade social é um fator fundamental aqui. Normalmente os invisíveis são pessoas ligadas a grupos sem muita possibilidade financeira, econômica, educacional, etc. E evidentemente essa invisibilidade é causada pela recusa de reconhecimento, a qual é orientada por uma base ideológica, quer dizer, não interessa reconhecer. Disse, no caso, que essa invisibilidade é sofrida ou imposta. E o indivíduo invisível se vê ele mesmo como não importante para os outros, não possuindo acesso às informações que lhe seriam benéficas. Há uma contradição nessa invisibilidade, né? Porque nós vivemos numa época em que ser visível é praticamente obrigatório, como nas redes sociais. E o pior, claro, é evidentemente que esses indivíduos, a maioria desses invisíveis, não tem acesso aos direitos básicos garantidos pela Constituição, saúde, educação, programas e tal. É claro que o conceito de invisibilidade ele vai um pouquinho além disso. Então, quem é invisível no Brasil? Toda pessoa, por exemplo, sem documento básico, certidão de nascimento, RG e tal. Pessoas que cuidem de outras, né? Faxineiras, cozinheiras, lavadeiras, cuidadoras de idosos, cuidadoras dos filhos, da casa, dos parceiros, né? A dona de casa, geralmente mulheres, pessoas com deficiências em geral, pessoas que cuidam da cidade, garis, lixeiros, carroceiros, com suas funções de reciclagem, trabalhadores em oficinas de reciclagem, trabalhadores em atividades menos nobres, né, consideradas aí melhores, os grupos LGBT, trabalhadores voluntários, né, são invisíveis praticamente, trabalhadores da informalidade, população em situação de rua, viciados, presidiários, grupos sociais em locais afetados por calamidades, fome, doença, seca, etc. Vidal,
E se cair de novo em visibilidade, quais os eixos temáticos que eu uso? Ora, você pode pegar exatamente aqueles eixos que eu te mostrei com o exemplo da redação de 2022, que tratava lá dos povos originários, que também são invisíveis em muitos aspectos, ok? Pode usar a mesma coisa e você vai se dar muito bem. O primeiro tema que eu vou mostrar para vocês tem a ver com um eixo temático que é pouco explorado ou foi pouco explorado nas últimas provas do Enem, que é o eixo da tecnologia. Vamos lá? Está aí a minha primeira sugestão, o meu primeiro prognóstico. Inteligência artificial, verdades sintéticas e deepfake. Desafios para a sociedade e para a política. Ora, o que nós temos aqui é a presença da inteligência artificial nas nossas vidas. E o que são verdades sintéticas? Verdades sintéticas são verdades que são fabricadas por algoritmos da inteligência artificial. O que significa dizer que elas fazem aí um papel importantíssimo aonde? Na desinformação, no fake news, não é? Então, verdade sintética é isso. E o que é o deepfake? É aquela história de você colocar o rosto de alguém falando algumas coisas que pode não ser, evidentemente, aquela pessoa falando. Então você tem um desafio muito grande hoje quanto à desinformação, à produção de fake news, etc., para a sociedade e para a política. Quais são os eixos temáticos envolvidos aí? O das questões sociais é a questão da desinformação, fake news, verdades sintéticas, deepfake nas relações sociais. Como é que isso afeta a relação social entre as pessoas? Transformações sociais decorrentes do uso da inteligência artificial, precarização do emprego e das relações do trabalho, porque a inteligência artificial vai substituir um monte de empregos. Impactos gerais do uso da inteligência artificial na saúde mental das pessoas, ou seja, dependendo do tipo de verdade sintética, de desinformação, você pode aumentar essa possibilidade. Qual é o papel da política e do governo? A regulamentação e as políticas para o uso dessa inteligência artificial, a fiscalização e o controle na utilização da inteligência artificial pela mídia e pelas empresas, o aumento das posturas polarizadas, o governo tem essa responsabilidade porque pode acontecer, proteção dos cidadãos contra os discursos de ódio e impactos do surgimento dos Sleeping Giants. Não sei se você já ouviu falar, mas é um grupo que passou a tentar combater tudo aquilo que é fake news, tudo aquilo que é verdade sintética nas redes sociais. Em termos de ciência, tecnologia e inovação, está aí a responsabilidade social e a transparência ética empresarial e midiática, não é? E os impactos do uso da inteligência artificial nas pesquisas científicas, porque nós temos muita coisa boa também com a inteligência artificial, não é só coisa ruim. Inteligência artificial e a busca da verdade objetiva, em especial sobre saúde e clima, impactos da divulgação de determinadas conclusões das pesquisas, não é, que podem chocar muitas pessoas, podem não agradar. E em termos de participação social, cívica e política, consciência de sua responsabilidade social, não é? Você não deve divulgar nada que seja afetivo, emocional, em termos de informação, ou seja, você acredita naquilo e tem amigos que acreditam, já vai lançando. Exercício da cidadania ajudando a combater a desinformação e a importância da visão crítica, evidentemente, né, gente? Não embarcar em qualquer coisa aí. Como você sabe, o Enem tem também uma grande preocupação com os problemas brasileiros e um deles é a educação. Então, eu vou mostrar agora para você uma tendência de tema para a educação. Meu prognóstico é a valorização da educação artística nas escolas e seu impacto na formação cidadã. Veja os eixos temáticos envolvidos aí. Primeiro, a educação transformadora, o papel da arte na formação da consciência cidadã, a arte como recriadora de visões de mundo, não é? Porque a arte nos faz enxergar coisas que no dia a dia a gente não enxerga. Arte e a criatividade, a nossa reeducação da percepção, a educação artística e a consciência cidadã, qual é a relação entre elas.
Em termos do papel do governo e da política, a criação de políticas públicas de inclusão via educação artística, criação da obrigatoriedade da educação artística nos currículos escolares, criação de políticas de incentivo à arte e à disseminação democrática da arte, promoção da arte como atividade educacional transformadora. Em termos de cultura e diversidade cultural, é um eixo bem próximo, formas de expressão cultural como conscientizadoras da identidade de grupos e de pessoas, valorização da cultura brasileira em seus diversos aspectos, cotejo entre a expressão artística brasileira e outras, promoção da educação artística como expressão da diversidade cultural. E em termos da participação social, cívica e política, apreciar manifestações artísticas como expressão da identidade cultural, engajar-se com grupos que fazem arte e promovem atividades artísticas, promover a cultura brasileira e o conhecimento sobre ela, e ver a arte como atividade de criação da visão cidadã e democrática. Como você percebe, esses eixos temáticos já supõem também a intervenção que você precisa fazer. Percebe não? Porque aí já tem coisas para você falar a respeito do tema, mas já também trazem propostas para intervenção que você deve colocar na sua redação. Ligado também ao tema pouco explorado, que é o da tecnologia, existe o da ciência, né? A ciência como modificadora de hábitos, de modos de vida e tudo mais. Essa minha sugestão vai nesse caminho aí. Aí está, a ciência como agente de mudanças, desafios políticos e sociais na era da volatilidade. Volatilidade quer dizer, a nossa época é o que o Bauman já dizia da modernidade líquida, né? As coisas se derretem muito facilmente, passam muito facilmente, tudo é muito volátil. Ora, e o que a ciência tem a ver com isso? Ora, ela é parte disso, né? Então, o que você tem aí envolvido num tema como esse? O primeiro, é claro, é a questão tecnológica, a questão das descobertas científicas, mas há questões sociais, porque isso impacta diretamente as pessoas. Os benefícios das descobertas científicas e da tecnologia nas áreas de saúde, educação, segurança, agronegócio, indústria, meio ambiente e outras, porque são benefícios, não é? Afinal de contas, a ciência deveria trabalhar apenas para o bem-estar do ser humano. O impacto das inovações tecnológicas no mundo do trabalho, a presença da inteligência artificial, por exemplo, ciência e religião, há possibilidades de convivência pacífica, quer dizer, um dos grandes entraves que a ciência tem são as crenças religiosas, não é? Porque vão por outro caminho. Implicações das descobertas científicas sobre as relações sociais, a justiça, a ética, a igualdade, até em termos de acesso, né? Todo mundo ter acesso à tecnologia e à ciência, às descobertas delas, e a estabilidade social, quer dizer, dependendo do que a ciência e a tecnologia fabricarem, você pode desestabilizar o meio social. Daí o papel da política e do governo, a responsabilidade do governo frente ao campo da pesquisa científica, como apoiando, financiando, regulamentando, em especial quanto às questões do meio ambiente. Não é? Você não pode simplesmente apoiar alguém que vai montar uma empresa de pesquisa que vai jogar sujeira no rio. Não é? Impacto das decisões políticas sobre as pesquisas científicas, quer dizer, a orientação ideológica ela pode sofrer com novas descobertas, a responsabilidade do governo para fazer com que a ciência e a tecnologia trabalhem a serviço de todos, democraticamente, sem exceções e particularidades. A cultura e a diversidade cultural também são diretamente afetadas pela ciência como agente de mudanças. Você tem os impactos da mudança frequente e descontínua, quer dizer, você não tem mais uma lógica de mudanças, né? Elas simplesmente acontecem, trazida pelas descobertas científicas e pelas inovações tecnológicas sobre a cultura. Como a cultura influencia a percepção e a aceitação de descobertas científicas, quer dizer, apoia, duvida, e das inovações tecnológicas pela sociedade. E quanto à ciência e à tecnologia, claro que é o centro daí, como agentes da criação de mudanças rápidas, frequentes e descontínuas.
o método científico e as questões ambientais, éticas, religiosas da sociedade, a ciência e a tecnologia e sua responsabilidade sobre o meio ambiente e da criação de caminhos para o desenvolvimento sustentável. Veja que aqui a história se repete. Você tem elementos para a argumentação e você também tem elementos para a proposta de intervenção. Agora vou falar de outro tema bastante importante que também esteve ausente da prova do Enem por muito tempo. É a questão do coletivo, da mobilização popular e sua importância na sociedade. Se você acompanhou as notícias nesses últimos tempos, você tomou conhecimento de manifestações coletivas, de passeatas de protesto no Irã, as mulheres reivindicando direitos. Em Israel, mais recentemente, o pessoal lutando contra uma determinada lei que foi passada pelo primeiro-ministro, que aumentava os poderes dele, diminuía os da corte. Ou seja, a manifestação coletiva ela é sempre importante. Então este tema aqui, mobilização popular e democracia, a importância do coletivo nas decisões políticas, pode ser um bom prognóstico. Que questões sociais estão envolvidas aí? Nesse eixo temático você tem a proteção dos direitos e dos benefícios, e a consecução de outros, a proteção e a promoção da justiça social, da igualdade, influência na distribuição dos recursos, influência nas tomadas de decisão, especialmente com meio ambiente, saúde, educação. O papel da política e do governo, você tem a responsabilidade do governo quanto às questões da governança, quer dizer, da boa administração, das boas práticas administrativas, evitando esse fantasma que nós temos no país, que é a corrupção e os gastos indevidos. Poder para e o dever de evitar desequilíbrios na estabilidade democrática. Maior atenção às mudanças que pode promover na legislação, evitando assim o surgimento de conflitos sociais. Em termos da ciência e tecnologia, os impactos dessa mudança frequente e descontínua trazida pelas descobertas, não é? Sobre a cultura, sobre a sociedade, disponibilidade de informações em tempo real, maior facilidade de organização de mobilizações por meio de redes sociais e dispositivos tecnológicos. Nós tivemos aí exemplos recentes dessa mobilização via redes sociais. Acompanhamento de notícias e de veículos confiáveis na divulgação de informações já é questão da cidadania e da participação. Veja, e por que noticiários de veículos confiáveis? Porque hoje você tem muita disponibilidade, mas nem tudo é confiável. Participação em organizações de defesa de direitos civis e de vigilância democrática e manter uma rede de contatos para compartilhar informações confiáveis. Além da educação, um outro tema que pode aparecer nesta prova é algo que ainda não foi explorado especificamente, que é a questão da violência escolar. Nós temos visto aí alguns episódios muito ruins a respeito desse tema, não é? E isso realmente nos preocupa. Então, vamos ver. Olha que belo tema. Tolerância zero. Desafios para a erradicação da violência nas escolas brasileiras. Ora, um tema basicamente social, mas que pode ter outros eixos temáticos envolvidos, como realmente tem. Nessas questões sociais, você tem aí, o Brasil tem um histórico de altos índices de violência escolar. Parece brincadeira, mas não é. Se você olhar as pesquisas, você vai ver que isso é verdade. Portanto, você tem um ambiente mais propício ao bullying, às intimidações, às agressões em geral. E parece que a agressividade ela foi normalizada, quer dizer, isso é assim mesmo. Não, não é, ok? Intimidação e agressão a professores, um aumento de casos. A pandemia contribuiu muito para essa violência por conta do isolamento, das pessoas ficarem sozinhas, não é? Aumento do desajuste mental, depressão. E o governo? O governo tem responsabilidade, não é, de elaborar, implantar, fiscalizar políticas públicas de combate a isso. Provimento contínuo da segurança a alunos, professores, diretores, elaboração de campanhas de conscientização e de prevenção à violência. A ciência e a tecnologia tem que fornecer instrumentos para isso, para você analisar as causas desse comportamento, seus efeitos nas vítimas, não é?
fornecimento de instrumentos para análise sociológica dessa violência escolar, por que isso acontece, disponibilização de pesquisas sobre violência e como combater essa violência. E quanto a nós, cidadãos, a conscientização de que é de todo mundo o papel de prevenção e de erradicação dessa violência. Defender a ideia de que a violência escolar não é só de alguns grupos. O pessoal mais pobre. Não é. Isso está em todo lugar. E orientar filhos e filhas quanto a esse problema, evitando disseminá-lo. E por último, claro, algo que tem que ser mexido ou explorado no Enem é a questão do meio ambiente. Principalmente a questão muito famosa atualmente, que é a questão das mudanças climáticas. Claro que não poderíamos deixar de fora esse importantíssimo assunto das mudanças climáticas e a urgência da ação de contenção dessas mudanças, desafios políticos e sociais para o Brasil. Veja, não é só para o Brasil, mas esse para o Brasil é muito importante também. Questões sociais envolvidas, populações inteiras são afetadas pelos eventos naturais extremos, em especial as minorias e as camadas sociais menos favorecidas. Populações inteiras se veem obrigadas a recomeçar a vida do nada. Há um aumento das migrações causadas pelas catástrofes naturais e a tendência do aumento de eventos naturais extremos nos próximos anos. A coisa tende a piorar. Em termos do papel de política e governo, análise das políticas nacionais de compromissos para reduzir as emissões e promover a transição para uma economia de baixo carbono. Está aí no Acordo de Paris, que você conhece muito bem. Apoio em todos os sentidos para as populações afetadas pelos eventos naturais extremos, formulação de políticas públicas de habitação e segurança, visando diminuir essa exposição à catástrofe, campanhas de esclarecimento sobre os riscos, etc. Pesquisar e fornecer informações, isso já é tarefa da ciência, informações precisas e objetivas sobre as causas dessas mudanças climáticas para que todo mundo saiba o que está acontecendo. E enfatizando os riscos da emissão de gases de efeito estufa, enfatizar as evidências científicas que geram essas mudanças climáticas, como o aumento da temperatura global, a acidificação de oceanos e o derretimento das calotas polares, um perigo. Descobrir ferramentas e soluções para combater a mudança climática, agir de forma cidadã e conscientizar os outros sobre sua responsabilidade para a preservação do planeta para as futuras gerações. Reciclar, reaproveitar, reutilizar. Engajar-se em campanhas de pressão sobre políticos no sentido de que eles sejam mais responsáveis e aprovem leis que ajudem a combater essa mudança climática. Como você vê, já tem aí argumentos e também propostas de intervenção. Bom, gente, esses são os meus prognósticos. Não é? Apenas retomando todos eles, lembre-se da importância do repertório sociocultural, do conhecimento disperso em relação a tudo aquilo que é central no tema, mas que é muito importante sempre para que você possa fazer associações de ideias. Se você gostou, deixe aí o seu like, inscreva-se no canal, bata o sino pequenino. Boa sorte para você na redação do Enem.